O novo capítulo do universo de Invocação do Mal chegou aos cinemas no mundo todo nessa semana, e A Freira promete ser o mais assustador até então. A fim de preparar você, espectador, para mais uma incursão nas sombras, nós aqui do Universo Curioso preparamos este vídeo para você conhecer toda a história real por trás dessa entidade. Conheça agora a verdadeira história de A Freira. Existe um grimório chamado A Chave Menor do Rei Salomão, que mostra os rituais que o rei Salomão teria feito para atrair 72 demônios e como fez para que eles obedecessem às suas ordens. A Chave Menor do Rei Salomão contém descrições detalhadas sobre os 72 demônios e o 62º demônio mencionado na lista é o demônio Valak. Salomão ficou famoso pela sua própria história na Bíblia, mas as dos anjos está no Ars Goetia, o capítulo mais famoso do Grimório. Quem é Salomão? O rei é um dos personagens mais famosos da Bíblia. Filho do rei Davi, ele teria governado por volta dos anos 970 a.C. Realizou o famoso julgamento entre duas mulheres que alegavam ser mãe de um bebê. Mandou cortar a criança ao meio, até que percebeu que a mulher que se dispôs a perder a filha para que ela não morresse era a verdadeira mãe. Lendas do rei. Os feitos de Salomão se tornaram famosos, tanto que surgiram várias histórias a seu respeito que não estão na Bíblia. As mais famosas seriam a construção do templo, onde a Arca da Aliança, contendo os 10 mandamentos entregues por deuses a Moisés, teria sido guardada, e os demônios que o rei teria invocado. Presos no vaso. Parte do poder e da sabedoria do rei teria vindo dos 72 seres que ele teria conseguido atrair e prender dentro de um vaso de bronze, selado com símbolos especiais capazes de manter os espíritos escravos de Salomão. O objeto nunca poderia ser quebrado, sob o risco de que todos os demônios seriam libertados e desobrigados a obedecer o monarca. Leitura dinâmica. O Ars Goetia é o primeiro capítulo do livro, também o mais famoso, uma vez que conta como Salomão alcançou seu poder com a ajuda de demônios. Obra tardia. Apesar de serem impressionantes, os relatos sobre a façanha de Salomão foram escritos no século XVI, inspirados em lendas da Cabala e de autores místicos do islamismo. O caso recebeu diferentes versões curtas até ser reunido numa única obra no século XVII, A Chave Menor de Salomão, um dos mais famosos grimórios. Artefato poderoso. O tal vaso seria feito de bronze e daria a seu dono uma série de poderes: extrair informações dos mais próximos, destruir os inimigos, ouvir e entender os recados da natureza, encontrar tesouros e curar doenças. Por isso, tornou-se objeto procurado por arqueólogos e magos interessados em adquirir o poder conquistado no remoto século X a.C. Destino incerto. Reza a lenda que, para punir Salomão por sua arrogância, Deus teria escondido o vaso em uma gruta na Babilônia. Ao encontrar o artefato, babilônios desavisados libertaram 71 seres. Apenas Belial continuaria aprisionado. A história é refutada por aqueles que acreditam que o vaso continua inteiro e até pode ser usado, até mesmo reconstruído. Veja a divisão dos demônios e os elementos para prendê-los. O livro é típico da Idade Médica e os seres são organizados de acordo com a nobreza típica da Europa. Reis, selados com ouro. Duques, selados com cobre. Príncipes e prelados, selados com estanho. Marqueses, selados com prata. Presidentes, selados com mercúrio. Condes, selados com chumbo. Essas são as ferramentas usadas por Salomão, acessórios usados para controlar os demônios presos no vaso. Hexagrama. Também conhecido como selo de Salomão, deve ser colocado sobre uma roupa branca nova. Isso faria os demônios aparecerem diante da pessoa numa forma física não assustadora e falando o mesmo idioma de quem a chamou. O selo deve ser forjado como um amuleto de ouro ou prata e usado sobre o peito. Anel mágico. Além do amuleto, é importante usar este anel também feito de ouro e prata e cheio de símbolos especiais que formam uma combinação misteriosa e poderosa. Protege o exorcista dos ataques, em especial do bafo de enxofre dos espíritos, e quando apontado contra eles, os obriga a realizar qualquer pedido, incluindo matar alguém. Vaso de cobre. Depois de controlar os demônios, Salomão teria usado um vaso selado com símbolos especiais. Cada um funcionaria como uma fechadura para cada ser. Se ele não obedecesse, o selo seria destruído e ele ficaria preso pela eternidade. O livro conta que Valak é um demônio muito poderoso e que governa 38 legiões de demônios. Aparições no cinema. Desde o primeiro filme da franquia Invocação do Mal, a Warner Bros. Navegou na onda do inspirado em fatos reais em sua campanha de marketing.
especialmente por retratar a vida de Ed e Lorraine Warren, mas as origens da freira também se baseiam em mitologias pré-estabelecidas, com o demônio Valak sendo uma figura do estudo real da demonologia. Porém, Valak nunca se manifestou como uma freira, sendo uma criação original de James Wan para seus filmes. Por incrível que pareça, a presença da freira em Invocação do Mal 2 foi fruto de uma série de refilmagens, visto que sua participação não estava presente no roteiro. O diretor James Wan explicou na época que queria uma imagem icônica e que representasse uma ameaça para a fé de Lorraine, além de querer uma presença física e que se distanciasse de efeitos digitais. A primeira vez que Valak apareceu nos cinemas foi a continuação do filme de James Wan, quando se manifestava para a personagem de Lorraine Warren, principal demônio que aterroriza uma família em Londres através de um espírito preso na casa e ameaça tomar a vida de seu marido, Ed. Ao final do filme, Lorraine consegue enviar Valak de volta ao inferno após descobrir o seu nome. Ainda que tenha aparecido pela primeira vez em Invocação do Mal 2, que é o filme mais recente da cronologia da franquia, a freira Valak tem uma ligeira participação em Annabelle 2, A Criação do Mal, segundo derivado da boneca demoníaca. Lá, a personagem da irmã Charlotte mostra uma foto de sua estadia em um convento da Romênia, ao lado de Maria, Ana e Lúcia, com a presença perturbadora de Valak ao fundo. Mas e você? Já conhecia a história dessa entidade extremamente poderosa? Deixe a sua opinião pra gente nos comentários e vamos bater um papo sobre isso. Até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.